O espírito é Irmão José, o médium Carlos Pacelli, e o livro é Vigiai e Orai. Caminha e chegarás. Não des guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persiste em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permita descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com bem, e a tentação se afastará. Na medida de tuas possibilidades, auxilia quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Amigos espirituais, estamos aqui mais um sábado. Pedimos proteção para a nossa casa, proteção para o palestrante, e que cada um possa sair mais fortificado essa noite, levando os fluidos da casa e levando também esses ensinamentos. Abençoe a cada um de nós, que assim seja. Podemos? Podemos. Boa tarde e noite a todos. Ah, tá fraco. Vou de novo porque não foi. Como diz o jovem, não rolou. É jovem não, adolescente, porque jovem todos nós somos. Então, adolescente, não rolou. Boa tarde e noite a todos. Boa tarde. Tarde e noite, né? Tarde e noite. Tudo bem, gente? Tudo bem. É um prazer imenso estar aqui novamente trazendo esse tema que foi nos pedido. Caramba, novamente o mesmo tema, é o mesmo tema. E assim, depois que eu aqui estive, a palestra modificou um pouquinho, tem mais alguns detalhes, porque eu já pratiquei em outros centros espíritas. Inclusive, num centro espírita que eu fui, também houve tanta repercussão que sugeriram um seminário. E aí fizemos um seminário agora em outubro, né? Setembro, final de setembro, fizemos um seminário de 9 a meio-dia. E aí tivemos o Alan Nogueira tocando, então, casa cheia, tive que crescer a palestra, né? Aí incluir mais coisas do livro. Então é maravilhoso estar aqui com vocês. Peço a ajuda, as melhores vibrações para todos nós, mas principalmente para nós que vamos falar, porque é muito fácil tropeçar nesse assunto. É muito fácil colocar o nosso, né? O nosso entendimento, o nosso entender, e não é essa a função nossa aqui. A nossa função é trazer o entendimento da espiritualidade. Eu concordo ou não? Que está escrito, né? É nós mantivermos o conteúdo doutrinário. Então trago para vocês um grande abraço do nosso querido professor Eurípides de Barçanufo, da nossa casa espírita Eurípides de Barçanufo, e trago também um abraço grande do nosso querido irmão João, que é o nosso dirigente da casa onde eu trabalho também lá em Jacarepaguá, tá? E um pequeno detalhe que eu vou trazer para vocês, essa casa que nós trabalhamos é o CEFAC, Casa Espírita Fé, Amor e Caridade. Temos cirurgias mediúnicas lá também, e era uma casa de Umbanda, e aí fez a transição para a doutrina, um estudo doutrinário, espiritualidade. Então ele falou, olha, já chegamos na hora de andarmos. Então hoje a casa tem estudos, trabalha com evangelização, e dando sequência, vamos cruzar os dedos para que tudo funcione, tá? A parte eletrônica, hein? Porque às vezes o computador tem vontade própria. Iniciando, né, a palestra também, bastante coisa está calcada com o nosso querido Haroldo Dutra, que ele é um profundo estudioso desse tema, e aí ele fez uma palestra lá no Centro Espírita, Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, em Curitiba, oferecida a Haroldo no dia 11 de outubro de 2012. Então no início, né, eu trouxe da outra vez, ele fala, eu trouxe com a própria voz dele, né, vê se funciona. Diante do tema que eu vou falar aqui hoje, eu me sinto envergonhado. Me sinto assim realmente muito pequeno. Todos estão ouvindo? Diante das grandiosidades que se operam do ponto de vista espiritual na pátria do Evangelho, na terra do Cristo.
Nós vamos falar essa noite sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E esse tema tem propósitos. E antes que a gente inicie, eu vou ler a poesia. Sou apaixonado por Ada de Souza. Ele recebeu antes da Ela é do início da a palestra. poetisa do Evangelho, ela brilha nas páginas do Barnagem. E eu estou tendo contato aqui com a poesia, né? E gostaria de agradecer por esse carinho que eu não mereço. Gratidão e trabalho. Segue, irmão, pelo berço do cruzeiro, desvendando a palavra de esperança, retira o véu da letra santa e avança, e revela a verdade ao mundo inteiro. Em tua alma a pureza da criança, no olhar o jeito simples e fagueiro, e as pérolas de luz do teu celeiro são frutos do trabalho que não cansa. Todo o bem que fizeres onde fores é alívio a mitigar alheias dores, é amor de coração contrito em prece. E por toda a gratidão em teu caminho ouvirás uma voz bem de mansinho. É Jesus quem sorrindo te agradece. É emocionante, né? É Jesus que mansinho. Então esse é o nosso trabalho. Ontem fizemos uma palestra no Grupo Espírita de Evangelização e o tema era a missão dos espíritas. E aí Jesus diz para nós: ide e pregai. É isso que Jesus quer, a nossa missão. Então é Jesus que nos agradece quando nós levamos a doutrina. Para iniciar aqui o estudo, né? A gente está numa fase muito complicada do Brasil, todo mundo falando N coisas do Brasil, não é isso? Então eu estou trazendo para vocês no livro A Caminho da Luz, tá? Lá no item 1, ó, capítulo 1, a Gênese Planetária, diz assim, fala de comunidade de espíritos de luz, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então olha a importância, só 2 vezes se reuniram. A primeira, ó, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, ou seja, quando o planeta estava se formando. Eles fizeram essa primeira reunião. Não sou eu que estou dizendo isso, gente. É Emmanuel. É Emmanuel. A segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Foi a segunda vez, quando eles se reuniram para Jesus vir à terra. E aí ele passou entre nós. Então veja, nós estamos largados? O Brasil está acabando? Está num barco desgovernado? Não! Se alguém falar isso do teu lado, com todo respeito e amor, converse com a pessoa. Não está. Como é que você sabe? Eu tenho fé. Então, olha, a vinda de Jesus e quando a terra se desligou da nebulosa. No livro Pão Nosso, lá no capítulo 29, que trata da vinha, Emmanuel volta para nós dizendo de novo, ó, o planeta não é um barco desgovernado. Isso ele falou lá quando foi a psicografia do livro. 1938, se não me engano, por nós. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Perceberam? Só para a gente deixar bem claro, olha, a próxima trabalhadora já, entendeu? Já quer se chegar, vai ser palestrante. Vai ser, já estou sentindo aqui a intuição. Eu já quer se chegar. Vai deixar à vontade, tá? Não incomoda em nada. Percebe, gente? Então, só para a gente iniciar aqui os trabalhos, o barco não está desgovernado, tá? Então, iniciando lá o livro, o que é que eu quero trazer hoje para vocês? Um passeio nesse livro maravilhoso. Deixa eu pegar ele aqui. Um passeio que eu quero mostrar para vocês. É um livro pequenininho, as letras são as letras grandes, dá para você ler rapidinho. Então, quem ainda não leu, pega aí na biblioteca. Tem na biblioteca? Então, pega emprestado na biblioteca e veja o livro.
Tá? Leia o livro que faz parte, é muito bom. Falei exatamente isso no Centro Espírita Fabiano, Frei Fabiano, Casa Espírita Frei Fabiano. Lá em cima falei, olha, leva o livro, pode pegar, leia o livro e tal. Pega aqui na biblioteca. Só que a casa é muito pequenininha, eu não sabia que não tinha biblioteca. E aí quando eu acabei a palestra, que todo mundo veio me abraçar, as mulheres veio me abraçar, aquela coisa, olha, eu faço trabalho de estudo e tal. Você pode doar o livro? Mas o meu? Não, o meu, mas ele está todo rabiscado, é o seu. Aí, claro, olha só, Jesus pedindo o livro, né? Toma, leva o livro, já está rabiscado. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou ler, vou disponibilizar ele para quem quiser, depois você volta para buscar. Eu falei, não, depois você deixa ele em algum lugar. Esquece ele em algum lugar. Aí doei o livro, né? E peguei de novo do Eurípides. Aí o Ricardo ele vai fazer queixa, tem que devolver, ainda não devolvi. Esse é do Eurípides. Ai, Jesus, mas está aqui. Está sendo usado para o trabalho. Então, peguem para ler. Vale a pena. Seguindo. A Segunda Guerra, né, que aconteceu, olha, a psicografia foi em 1938, durou 80 anos. E foi justamente nessa época, 1939 a 1945. Imaginem como os espíritos estavam, amiga. Mas qual é o seu nome, amiga? Jupiara. Jupiara. Posso chamar de Ju? É assim que eu chamo os meus alunos. As mães estão inovando com os nomes, aí eu, né? Cada nome mais lindo que o outro. O nome agora é diferente. Maria já foi, não tem mais não, tá? Ju, imagina você nessa época, na guerra. Você em casa com seus filhos, você não sabendo o que tem que fazer, a bomba caindo, você não sabe se vai estar vivo de noite. Imaginem, gente. Isso aqui não é mentira, isso aqui aconteceu. Só que está longe de nós, né? Então você imagina, nessa época, como é que estava a psicosfera do planeta? E aí, Emmanuel, coordenando os trabalhos, né, pede a Humberto de Campos, então, para mandar o livro de Chico psicográfico, né? 1938, olha só, 80 anos. Ok. E aí, Emmanuel traz o prefácio para a gente. Aí agora eu já tirei onda, vamos ver, cruza os dedos para ver se funciona. Funciona. Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras, porque, se a Grécia e a Roma da Antiguidade tiveram a sua hora, como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França, se a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Isso é Emmanuel no prefácio do livro. Olha a importância que ele está dando. Se todas as outras tiveram a oportunidade, o Brasil também vai ter. Mas o Brasil não vai vir como uma rainha desfilando com ouro, com vestidos e colares de pérola. Não é isso. Não vai ser uma potência financeira. É diferente. O propósito do Brasil é diferente. Aí Emmanuel continua no prefácio. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Emmanuel está dizendo para você, não é financeiro, é espiritual, é amparo. Jesus quer que nós abramos o nosso coração para amparar o amigo do lado. É amor. Mas eu não consigo ver isso no Brasil hoje. Opa! Você tem que parar então, rever seus conceitos e você fazer. Ide e pregai. Pergunto eu, qual é a sua obra? Meu amigo do violão, qual é a sua obra? Não precisa falar, só reflete. Minha amiga com a mão na boca, qual é a sua obra? Ide e pregai. O que eu estou fazendo no meu quadrado aqui? Que eu sirvo de exemplo. Isso é para a gente levar e refletir. Tá? Nós estamos piorando ou melhorando a psicosfera do planeta? Porque quando eu vibro, é mais uma gotinha preta que segue, né? Que vai. Agora, quando eu vibro no amor, né? Com claridade, é como se eu limpasse a psicosfera. Então, para nós é reflexão. Jesus está trazendo isso para nós. Não sou eu que estou falando. Ele manda eu trazer isso. E aí vem, continuando no prefácio, ó. Peçamos a Deus que inspire os humanos públicos, atualmente no leme da Pátria do Cruzeiro, e que, nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais,
no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Ele falou isso lá atrás, ele está falando daquela época ou está falando de hoje? 2018, 13 de outubro. É de hoje que ele está falando? Sim ou não? É de hoje, amiga, que ele está falando? Mas o livro não é de hoje, não. É lá de trás. Emmanuel e Jesus e toda a espiritualidade amiga está aqui em cima. Se aqui tivesse uma montanha e eu tivesse que percorrer esse caminho daqui a aqui, Jesus de cima, ele sabe exatamente onde eu estou, porque ele está olhando de cima. A montanha não é um obstáculo, percebe? Só que para nós, eu não consigo ver o lá, o da frente. E ele consegue. Então olha a nossa lição. Nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais. Cabe a quem? A nós. Falamos isso ainda ontem conversamos sobre isso, meu amigo Fernando estava comigo lá na palestra. Nós não devemos falar de política na casa espírita, é isso mesmo, exatamente. Era exatamente o que eu falei. Não devemos falar de política na casa espírita, não devemos, nós devemos orar. Ah, mas eu não posso falar de política? Na casa espírita não deve. A não ser que você fale com um amigo que tem a mesma intuição que você. Então você está vibrando positivamente. Agora, quando você começa a criticar, você não traz bons fluidos. A casa espírita não é para isso. Aqui é para a gente orar. Vamos orar para esse candidato, para que ele cumpra, que todos aqueles que estão lá na cadeia, que eles reflitam. Essa é a função do espírito. Agora a gente vê muitos colegas aí, muitos colegas espíritas nas redes sociais. Entendeu? Ah, porque eu só quis me expressar pelo Brasil. Só que quando você se expressa, alguém que não é, né, ou que não tem a sua intuição ou a sua mesma opinião, ele vibra diferente. E aí você é o causador daquela vibração negativa, percebe? Ah, não estou entendendo, Alex, eu não posso falar? Pode, mas você tem que tomar cuidado. Você fala. A espiritualidade coloca isso para nós. É pensamento, é vibração. Hoje teve um exemplo lá na casa o Bruno, nosso amigo Bruno, ele postou lá no Casa Livre, ele postou no Facebook uma opinião, ele é jovem, ele quer se externar a posição dele, bacana. Só que alguém que não é nem do grupo dele, que pegou lá o Facebook, começou a recriminar ele. Olha só, já criei uma CG1. Então eu já fiz, já tenho uma posição ao contrário, já estou vibrando negativamente. É melhor a gente não colocar nada. Aí eu não posso colocar, estou falando para você refletir. Reflito. Né? Seguindo, então Emmanuel, no prefácio, aí Humberto de Campos também traz no início do livro, ele faz uma palavrinha para nós. Estas páginas modestas constituem, pois, uma contribuição humilde à elucidação da história da civilização brasileira em sua marcha através dos tempos. Tem por único objetivo provar a excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos e que, acima de tudo, todas as suas realizações e todos os seus feitos, forros dos miseráveis troféus das glórias sanguinolentas, tiveram suas origens profundas no plano espiritual, de onde Jesus, pelas mãos carinhosas de Ismael, acompanha desveladamente a evolução da pátria extraordinária em cujos céus fulguram as estrelas da cruz. Pessoal, eu tirei alguns trechos do livro, só para a gente contar uma história aqui, para te dar aquela introdução e você ter o gostinho de querer ler o livro. Aí eu vou levar esse livro para cá que eu quero ler cada detalhe dele. Então veja, Humberto de Campos traz para nós o seguinte: a missão evangélica do Brasil no concerto dos povos. Esse concerto é aquele concerto musical, onde todos os instrumentos tocam de uma única voz. Porque se o Fernando que toca o violino, ele der uma escorregada no violino, pronto. Já estragou toda a sintonia do concerto, não é verdade? Quando a gente não está cantando, se tem um irmãozinho, e a gente tem que ser paciente que ele canta mais desafinado, pronto, aí tem hora que você já sai do tom. Aí é que está a nossa missão. Então, cada um tem que fazer a sua parte nesse concerto dos povos. Olha aí a nossa importância. De novo, ide e pregai. Qual é o seu quadrado? Qual é a sua obra? Seguindo, vamos lá. Então já falamos de Emmanuel e de Humberto de Campos. Para a gente iniciar agora também, começar dentro do livro, a gente vai fazer aqui uma volta
rapidamente pelo túnel do tempo, né? Só para a gente raciocinar. E aí tem o seguinte, ó, o profeta Natan e o rei Davi. O que isso tem a ver com a história? Só para a gente entender a base, tá? Conta essa história do seguinte, que o rei Davi, ele se apaixona pela mulher, a única mulher, que ele tinha várias mulheres, a única mulher do seu melhor amigo, seu general, esqueci o nome. Fernando, que é meu assessor de assuntos aleatórios, qual é o nome? Não, esqueci o nome. Pronto, depois eu falo o nome do general. Ele se apaixona pela mulher. E aí o que ele faz? Para ele afastar o marido, ele pega o marido e coloca na frente de batalha. Mas na frente mesmo, onde a guerra estava acontecendo. Tá? O nome da mulher... Betsabá. Muito bem, estava na ponta da língua. Eu gosto daquele espírito bom, iluminado. Mamãe que diz, Jesus abençoa essa mente. Né? Betsabá. E aí o que ele faz? Esse amigo morre, o general morre, e ele fica com a mulher desse melhor amigo. E aí o profeta Natan, os profetas antigamente eles eram tidos como loucos, eles eram defensores, honestos, né? Eram pessoas corretas. E ele entra lá, rei, eu preciso falar contigo, rei. Aí o rei, pô, não, Natan, pode entrar, fica à vontade, eu preciso falar contigo, rei. Pô, não, você me tira uma dúvida? Pode ser, qual o problema? Você imagina que tem um fazendeiro e ele tem uma única ovelha, e o fazendeiro do outro lado, né, o pastor do outro lado, ele tem várias ovelhas. E esse que tem várias ovelhas, ele mata o fazendeiro dessa, só tem uma ovelha para ficar com essa ovelha. Qual é a condenação desse homem, rei? E o rei? Esse homem é um covarde. Ele precisa ser condenado. Mas qual é a condenação desse homem, rei? A morte. Ele deve ser condenado à morte. E aí o Natan fala, rei, esse homem é você. Porque você mandou à frente de batalha o seu melhor amigo. E ele tinha apenas uma única mulher. E você tem várias. Você ficou com a mulher dele. Para que a gente traz isso no contexto da gente ver? Porque são esses, tá, que caracterizam, ó, a base, a raiz da árvore do Evangelho de Jesus. Os profetas, aqueles que são justos e tenazes. Por que Jesus usa o símbolo da árvore para transportar uma árvore? Eu transportei a árvore. Por que a árvore? A árvore é fácil. Se eu tirar uma árvore daqui, já aquela árvore grande ali, se eu tirar ela agora aqui e levar ela para outro lugar, botar lá, será que ela vive? Dificilmente, né? Eu vou ter que tirar com toda a raiz, com muita terra, para que ela não sinta, né? Isso levar com muito cuidado e aí colocá-la lá de novo, né? Fazer o buraco e tal, e cuidar. Então, é muito delicado. E aí, olha, o que caracteriza a raiz da árvore? Os profetas, aqueles que são justos e tenazes, ok? O tronco, caule também chama, não é isso? O tronco da árvore, ó. O tronco da árvore é representado pelos mansos e os pacíficos. As bem-aventuranças, o livro nos diz que nessa época que a árvore estava sendo transplantada, ecoavam as bem-aventuranças. Então, é o que dá a sustentação, né? O tronco, aqueles que são mansos e pacíficos. E o que nós vemos hoje no Brasil? Muitos morrendo, desencarnando por um celular. É isso? Desencarnando por um automóvel, desencarnando por briga com o vizinho. Esses não são mansos e pacíficos. Percebe? Não são. O exemplo tem que ser nosso. Ah, mas você é assim? Você está falando muito, hein? Eu não sou assim. Por isso que eu estou falando. Eu preciso falar, olha quantas vezes eu fiz essa palestra. Parece que não aprende, não é isso? Eu acho que quando eu aprender, eu paro de fazer a palestra. Aí não posso mais lugar nenhum. Quando parar de chamar para a palestra, agora eu aprendi. Entendeu? E quando que vem o restante da árvore, né? A copa da árvore, ela vem quando? Em 1857, né? Que veio do mundo dos espíritos. O que aconteceu em 1857? Já falei aqui, todo mundo já sabe. Qual é a cola? O que veio? O que veio? Nossa, vocês estão tão envergonhados. Vou perguntar de novo. O que veio? Livro dos Espíritos. Por que você pergunta? Vocês têm vergonha de Kardec? Não. É isso? Livro dos Espíritos. Não é isso? Livro dos Espíritos. Essa maravilha que veio para nós. Então, a árvore do Evangelho foi assim tratada. E aí, olha, o livro trata para nós, no último quartel do século XIV, 1380, que o Senhor desejou realizar uma das suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos da sua doutrina e de seus exemplos no coração dos humanos. Ele vem para ver como é que está. E o livro nos dá conta que o semblante dos anjos fechou. O semblante dos anjos fechou. Porque o que ele viu aqui?
nada daquilo que ele tinha deixado. Percebe? E aí ele conta para nós, ó. O planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas e repletas dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Embalde, seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do Evangelho. Em vão, procurou o Senhor os remanescentes da obra de um dos seus últimos enviados à face do orbe terrestre. No coração da Umbria haviam cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. De Francisco de Assis só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade. Os pecados do mundo, como novos lobos de gúbio, haviam descido outra vez das selvas misteriosas, a paz e aniquilando-lhes a vida. Essa terminologia aqui, lobos de Gúbio. Gúbio era uma cidade na Itália e nessa época havia lobos que estavam atacando as pessoas, por isso que ele fala lobos de Gúbio, tá? Então, veja, é o autor, né, Humberto de Campos, trazendo isso para nós. E aí no livro está escrito lá que o semblante dos anjos fechou. Você imagina? Jesus veio trazer amor. Ué, e cadê o que eu deixei aqui? Já não estava mais? Seguindo. E aí ele conversando com Eliu, né? Eliu era um daqueles dos seus mais próximos aqui na terra, tá? Ele conversando, né, a voz suave e meiga, a um dos seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos na terra. Eliu, meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos humanos no que se refere às lições do meu Evangelho. Por toda parte é a luta fratricida, como o polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como caíns desvairados. Jesus, né, chorando as mágoas para Eliu. E aí Eliu, né, nossa, se o mestre está assim, quem sou eu para consolar o mestre? O que eu faço? Pode se chegar mais para ali, meus amigos. Se vocês poderem ver, se quiser sentar ali, ó. Aqui vocês não vão ver, fiquem à vontade. Chega aqui, pode chegar. Mas aqui à direita. Sejam bem-vindos. E aí, seguindo, Eliu vai e responde ao mestre, né? Mas aí Eliu também cheio de dedos para falar com o mestre Jesus. Imagina você como Eliu, aí Jesus reclama para você, ó, tá ruim aqui o negócio, não tá do jeito que eu gostei. É você com Jesus, mestre, mestre, vai melhorar, mestre, fica calmo, vai melhorar, imagina. Mestre, esses movimentos, Senhor, intensificaram as relações dos povos da terra, aproximando o Oriente e o Ocidente, para aprenderem a lição da solidariedade nessas experiências penosas. Novas utilidades da vida foram descobertas. O comércio progrediu além de todas as fronteiras, reunindo as pátrias do orbe. Sobretudo, devemos considerar que os príncipes cristãos, empreendendo as iniciativas daquela natureza, guardavam a nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Olha o Eliu falando, né? Lógico que a voz é minha, né? Mas eu tentei dar a entonação do Eliu na época, né? Mas assim, bem, Jesus, calma, né? Os lugares, olha lá, os lugares santos. Aí o mestre continua. Essas são passagens que eu trouxe para vocês, que eu saquei do livro, que é Jesus falando. Entende, gente? A importância que eu quero trazer para vocês são as falas de Jesus. Estão nos livros, no livro trazido por Humberto de Campos. Seguindo. Aí, ó, Jesus responde para ele. Mas Se tornou triste, a voz qual compassiva do lugar da cordeiro. terra que não é santo? Qual lugar da terra que não é santo? Em todas as partes do mundo, por mais recônditas que sejam, paira a bênção de Deus, convertida na luz e no pão de todas as criaturas. Jesus pergunta, mas qual o lugar da terra que não é santo? A Rocinha é um lugar santo? É. O
Morro do Cruzeiro, na Penha, é um lugar santo? A favela, a comunidade da Maré é um lugar santo? A ilha de Paquetá é um lugar santo? Não é, gente. É tão santo quanto as outras comunidades. Percebe, gente? Jesus está perguntando qual o lugar que não é santo. O que aconteceu com vocês não estão seguindo o que eu deixei para fazer, por exemplo. Vocês, nós não estamos seguindo. Percebe? Voz de Jesus. Seguindo. Ele continua, né? Aí Jesus vai falar para ele, ó. Infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Aos feudos de agora, seguir-se-ão as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade e de poder, serão os embates da ambição e a carnificina da inveja e da felonia, Traição. pelo predomínio do mais forte. Não é hoje? Jesus está dizendo o que vai acontecer. Não está acontecendo? Percebe? E aí Eliu de novo, né? Eliu tenta contemporizar de novo aí. O Eliu está dizendo, ó. Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderias instalar o pensamento cristão, dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Senhor, tem jeito! Tem uma terrinha boa lá, vamos lá! Tu acha que Jesus não sabia? Tu acha, amigo? Que Jesus não sabia? Né? Jesus não conhece? Mas Eliu quer contemporizar. Humberto de Campos traz isso para nós. Tem uma terrinha boa ali, um pouco jovem. Aí continua. Ó. Aí, ó, Eliu pergunta a Jesus, né? Eliu, onde fica, nessas terras novas, o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Jesus pergunta isso por volta de 1370. Aí Eliu responde: esse lugar, Senhor, de doces encantos, olha, um lugar bom, tranquilo, igual a ilha de Paquetá, não tem barulho de carro. Ô mestre, de onde se vem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. Eliu falando. Aí pergunto eu, como perguntei da outra vez: tu acha que Jesus faltou a aula de geografia? Tu acha, amigo? Tu acha que Jesus, que é o governador da terra, ele não sabe onde é que é? Tu acha? Reflexão nossa. Vamos lá, 2 minutos para refletir. Querido amigo, você acha que Jesus faltou essa aula? O professor não deu aula legal. O que Jesus quer fazer com Eliu? O que o professor faz com o aluno. Ele dá a oportunidade para que o aluno construa o seu entendimento. Gente, aquele papo, eu sou professor, aquele papo que o professor transfere a informação, isso é mentira. Isso é mentira. Amigo, por licença, se eu encostar a cabeça na tua, eu vou passar o meu conhecimento para você? Não existe isso, não é? Gente, não existe isso. O professor facilita e você vai criar o seu entendimento. É assim que funciona, né? É assim que funciona. Eu dou aula de contabilidade, sou professor de contabilidade. Como é que eu vou trazer a contabilidade para as palestras? Como? Eu tenho que trazer. De que jeito? Vocês já pesaram os seus débitos contra os seus créditos e já apuraram o resultado para ver se vocês estão superavitários ou deficitários com Jesus? Pronto, aula de contabilidade espírita. Olha só, vocês estão com lucro ou prejuízo? Então vamos apurar aí o resultado, hein? Olha só, importante. Então vamos seguir aí, olha, fica mais para o sul. E aí o que acontece? Eliu leva ele para essas terras e Jesus fica maravilhado, tá? Eu acho, com meu, assim, um sentimento meu, aí sou eu, Alex Pessini, eu acho que esse lugar que Eliu levou Jesus era na Taquara, Jacarepaguá. Eu acho. Não sei se foi aqui, na ilha de Paquetá. Foi em Paquetá? O Fernando está dizendo que foi em Paquetá. Eu não estou dizendo. Eu acredito no Fernando. O Fernando, afinal de contas, tem mais cidade do que eu, né? Um pouquinho para frente. Eu acho que foi em Paquetá? Eu acho que foi em Paquetá. Foi da Cante Benício? Ó, o amigo já concorda, foi Cante Benício aí. Já tem 2. Né? Então, como o livro não fala que é para criar ciúme, vamos ver o que Jesus falou? Então aqui, ó.
mãos erguidas para o alto. Isso é Jesus. Jesus. Como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus. Imagina a cena, Jesus com as mãos para o alto, né? Aquela internet violenta, 5G com Deus. A nossa é 3G, a dele é 5G, nada impede, né? Ele recebe e manda dados. Vamos ver o que Jesus fala. Para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais tenros à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Mais pobre. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas. Os índios. E mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu Evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliú, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Isso está no livro Palavras de Jesus, segundo Humberto de Campos. Então, você prestou atenção no que Jesus falou? Vou autorizar a encarnação de espíritos elevados. Porque, queridos, vocês têm alguma dúvida? Quem é que tem, olha, vou trazer aqui para nós, ó, a caneta que autoriza a encarnação? Quem tem? Jesus. Em 15 anos, se Jesus quiser, ele autoriza a encarnação de alguns espíritos aqui no Brasil. Em 15 anos o Brasil muda. Em 15 anos. Basta ele querer. Mas nós também temos que evoluir. E aí, para trazer para vocês, assim, elucidar alguns exemplos, à noite, em desdobramento, acreditem se quiser, desdobramento, né? Eu fui procurar algumas fichas de autorização de encarnação. Eu fui buscar. Desdobrado. E aí eu achei algumas. Então aqui, ó, eu achei a ficha de Francisco de Assis, claro, na espiritualidade, pesquisando, lá achei, ó, Francisco de Assis autoriza a encarnação do meu evangelista na Umbria, pois concluiu com êxito a passagem pela parte espiritual, tempo necessário e aprovado pelo Ministério da Reencarnação, deverá reencarnar na Terra, especificamente no Brasil, devendo divulgar o meu evangelho. E aí, ó, 1182, Jesus Cristo assinando, aprovado. Achei uma. Desdobrado, tá? Nossa, vi a senhora lá atrás fazendo assim, poxa, caramba, viu? Não é qualquer um não, entendeu? Mas tive muita ajuda. Muita gente daqui, que eu só ia fazer palestra aqui, estava desdobrado junto comigo, me ajudou lá. Aí eu pesquisei mais uma, para trazer de exemplo para vocês, mais uma. Aí eu achei outra, ó. Jesus não falou? Autorizarei a encarnação. Não falou isso? Escutaram, sim ou não? Não falou? Jesus falou. Manuel da Nóbrega autoriza a encarnação de precursor querido, pois concluiu com êxito a passagem pela parte espiritual, o tempo obrigatório, deverá reencarnar e trabalhar na Terra, em Portugal, para depois se transferir no Brasil, devendo ser um jesuíta e pregar o meu evangelho. Manuel da Nóbrega. Quem era Manuel da Nóbrega antes? Emmanuel. Olha o nível dessa, né? Olha o nível. Percebe? Vamos continuar com a palestra. E
Gente, eu acho que tem mais uma autorização aqui, mas essa não foi eu que botei não, hein? Essa aqui eu acho que veio. Não sei, ó, não fui, eu estou até arrepiado, hein? Vamos ver, ó, eu não botei essa aí. Pode ter sido a espiritualidade que já botou. Vamos ver de quem é. Ó, autorização para reencarnação. Nossa, de quem será, gente? Vamos ver. Luciana Palma. Tá aí, ó. Não fui eu que botei aí. Autorizo a encarnação da minha querida irmã, que concluiu com êxito a passagem pela parte espiritual, tempo necessário e obrigatório aprovado pelo Ministério da Reencarnação, deverá reencarnar na Terra, no Brasil, devendo dirigir uma casa espírita. Aí, está escrito. Divulgar a doutrina espírita, sendo caridosa, tolerante, paciente, amorosa e fazendo a diferença. Jesus Cristo assinou, pronto. Nem fui eu que botei isso aí. Deus Olha, nem fui eu. Ué, mas foi ele? Não, mas ele nem sabia. Eu nem sabia que o teu nome era Palma. Gente, a espiritualidade coloca isso para nós. Acredite se quiser. Agora. Pergunto eu agora, então. Você já imaginou o que está escrito na sua autorização? Reflete agora. Vamos, né? Vamos refletir. Né? Isso aqui é um pequeno, uma brincadeira que a gente faz, mas vamos lá. O que será que está escrito na sua autorização? O que está escrito lá que você tem que fazer, que você combinou e de repente você não está fazendo? Da Luciana a gente já sabe. Já está aí, está escrito. Mas se não fizer aí, todo mundo já sabe agora. Estava público, a espiritualidade estava público. Né? Acho que não tem mais nenhuma, não. Não tem mais nenhuma. Pronto. Bom, vocês lembram que Jesus falou com Eliu? Eliu deverá se corporificar na terra. Isso é o que, gente? Encarnar. Eliu que tratou Jesus, né, com tanto, né? Imagina ele falando, mas Senhor, eu vou ter que reencarnar, me deixa aqui como espírito. Não, vais encarnar. E aí Eliu encarna como Henrique de Sagres. Está lá. É a encarnação de Eliu. E qual era a missão dele? Está escrito lá na autorização. Construir uma escola de navegação, construir navios e cartas cartográficas para descobrirem o Brasil. E ele construiu a maior escola de navegação. A maior. Era a meta dele. Só que quem era o Eliu? Ele simplesmente, ó, Gamaliel, que era o mestre de Paulo, era neto de Eliu. Isso está no livro Paulo Estevam. O mestre de Paulo era neto de Eliu. Percebe a envergadura do espírito? Percebe que quando a gente acha que isso aqui está perdido, a gente não tem ideia do que a gente está falando? Percebe como, né? O que a gente mais escuta agora, falei aqui da outra vez, o que todo mundo, principalmente o jovem, não aguento mais isso aqui. Hashtag partiu Portugal. Não é isso? Vou para Portugal. Está todo mundo indo para Portugal. Engraçado que eu estou conhecendo uma opção de gente que está voltando de Portugal. Até então eu só conhecia quem ia, agora estou conhecendo quem volta. Mas está voltando por quê? O que houve? Tem emprego lá não. Lá também está ruim. Por quê? Porque está todo mundo indo para lá. Aí não tem mais emprego para todo. Não pensem que lá é a melhor, a oitava, 10ª maravilha do mundo. Por quê, queridos? Onde vocês encarnaram? Tu acha que a cegonha errou? A cegonha veio contigo, errou o país. Brasil, não era o Brasil não, mas vai aqui mesmo. A cegonha estava com dor de barriga, não deu tempo, mas larga aqui no Brasil mesmo. Não, gente. Você combinou. Você tem uma missão aqui. Não adianta a gente querer sair. Seguindo. Aí o Eliu, ele faz o que tem que fazer, desencarna e volta, né? E vai conversar com o mestre, ó. Mestre, graças ao vosso coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Dai-nos a vossa bênção, para que possamos velar pela sua tranquilidade no seio da pirataria de todos os séculos. Temo, Senhor, que as nações ambiciosas matem as nossas esperanças, invalidando as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros. E aí Jesus responde, né? Eliu, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal,
unindo todos os espíritos. Sobre a vossa volumosa extensão pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz, com infinita misericórdia. Nós devíamos ler isso todo dia antes de dormir. Eu acho essa passagem linda, porque você vai sair daqui fortificado. Entende? Porque esse é o nosso Brasil. Ele está dizendo aqui, está ligado eternamente ao meu coração. Eternamente, amiga. Então por que você tem medo de sair na rua? Por que você fica dizendo que o Brasil está acabando? Que não tem jeito? Que o bandido vai me assaltar e eu vou morrer. Você tem medo de morrer? Tenho. Mas a vida verdadeira é outra, não é essa? E ele está dizendo, pairará constantemente o ciclo da minha assistência compassiva. De Deus, gente. Gente, nós estamos esquecendo isso. Ninguém está desamparado. Ninguém. Então faça a sua prece de manhã, faça a prece, saia e vá fazer o que você tem que fazer, e vá ajudar, e vá trabalhar. Não tenha medo. A mão potentíssima de Deus pousará sobre a terra. Percebe? A gente deve ler isso. Isso está no livro. É Jesus falando. E aí, o Brasil é descoberto. O Brasil é descoberto. Jesus visita o Brasil para novas instruções. E aí ele já deu as instruções. Então, agora, um minuto para a gente dar uma relaxada com essa música linda. Jesus quer que a gente corra. Eu acho que é a hora. Será? Travou. O que houve aí? Deu para mim, cara. Atualização, importantes estão... Cancela isso aí para mim. Atualização agora. Não dá mais tarde. É. Que absurdo. Obrigado. Brasil.
Valença, um seminário que eles fizeram. Posso passar 5 minutinhos? É emoção, né? Então, olha, descobriu, e aí Jesus, ó, uma alegria paradisíaca reinava em todos os espíritos que comemoravam o advento da pátria do Evangelho. Quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro. Imagina todos os anjos reunidos, aí de repente chega Jesus. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Ismael, manda ao meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí, transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será o doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Percebe? Imagina você tá lá, os anjos aí, Jesus chega e te dá essa incumbência. De agora em diante, tu que toca o barco. Imagina. Olha a responsabilidade. Ismael. E aí o que acontece? Ismael pega a bandeira branca e lá escreve Deus, Cristo e caridade. Só que com essa incumbência toda que ele deu, né, para Ismael, o Ismael volta para Jesus e diz: Jesus, vou ler aqui rapidamente, por causa do tempo. Senhor, eu sinto dificuldade que prevaleça os seus desígnios. Está tudo mudado aqui, ó. Os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se a vela escravizando os negros de Luanda. Infelizmente, os pobres cativos chegam à pátria do vosso evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. O que nós fizemos? Nós fizemos escravidão. Não é isso? Nós escravizamos. Não pensem que nós vamos sair dessa vida para uma melhor sem resignar isso que nós fizemos. Porque nós já encarnamos em outras encarnações. Só que a gente acha, não é isso? Que os nossos problemas são da encarnação anterior. A gente vai ver aqui que não. Às vezes são de 8, 7, 10 encarnações e que agora que a gente consegue resignar para resgatar alguma coisa. E aí, olha, ele muito nervoso, né? Reclamou com Jesus e Jesus fala para ele, ó: Ismael, acerena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabes que os humanos têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Mas, se não podemos tolher-lhes aí a liberdade, também não podemos esquecer que existe um instituto imortal da justiça divina, onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos. O que Jesus está falando aqui? Livre arbítrio, não está? Ele diz assim, traduzindo: Ismael, eu como governador do planeta não posso fazer nada. Eu não posso intervir aí. Todos têm o seu livre-arbítrio. Não é isso que Jesus está falando? E aí seguindo. E ele continua agora. Olha a instrução que ele dá para Ismael. Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração
ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas do espírito. Agora, ó. Aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos, cheios da treva das suas consciências polutas. De novo, né? Já falei da outra vez. O que Jesus falou? Tudo que não presta, todos que não prestam, estão aonde? Aqui, nesse momento. Inclusive, um que vos fala. Não é? Nossa, como é que esse cara pode falar de mim assim? Não sou eu que estou falando, é Jesus. Porque aqui, queridos, é hospital. O Brasil é hospital. Todos esses que faliram estão aqui. O umbral ficou limpo, está fazendo festa, virou um salão de festa. Porque está todo mundo aqui. Porque é aqui que a gente precisa redimir, percebe? Então, não pensa que aqui vai ser o melhor do mundo. Cabe a nós melhorar. Então a gente não tem que reclamar, a gente tem que melhorar. Jesus é que fala, ó, todos nós estamos aqui. Seguindo, olha só. Jesus é tão maravilhoso que ele não nos desampara. Eu fiz uma linha do tempo. Olha o que Jesus trouxe para nós. Olha como é que funciona a linha do tempo. Eu fiquei abismado. Em 1182 a 1200, com 44 anos, encarna Francisco de Assis. Aqui. Depois Eliu, 1394 a 1460. Olha, com 66 anos, Eliu. Olha quantos espíritos. Isso aqui foi só alguns, hein? Padre Manuel da Nóbrega, 1517 a 1570, 53 anos, ó, Emmanuel. Depois, 1534 a 1597, ó, 63 anos, Padre José de Anchieta. E volta depois como Fabiano de Cristo, em 1600, aí, mais 71 anos. Não foi suficiente uma encarnação, logo depois veio com outra. Depois, Bezerra de Menezes, 1831 a 1900. Eurípides Barçanufo, 1880 a 1918, Chico Xavier, e quantos outros eu esqueci de falar? Quantos outros? Maria Teresa, por aí vai, não é isso? Quantos tem? Então, todos esses espíritos vieram o quê? Nos ajudar, alavancar, trazer para nós esclarecimento. Então não tem nada perdido, nós temos que ter orgulho de estarmos aqui. E aí, olha, Ismael vai e fala para a equipe dele, ele repete o que Jesus falou. Não podemos tolher a liberdade dos nossos semelhantes. Aí ele diz, não sou indiferente a isso. Os portugueses são os melhores, ó, nesse momento. O povo que substitui os portugueses na grande obra de edificação da parte do Evangelho. Nesse momento, tinha que ser os portugueses. E aí, Ismael vai conversar com Jesus, né? É na época da vinda da família real para o Brasil, e ele recebendo, né, as confidências de Ismael, ele diz o seguinte, que precisava polarizar as atividades do Brasil num centro de exemplo. O que Jesus quer dizer? Olha só, eu não posso estar indo lá intervir toda hora tu me chama, toda hora eu tenho que ir lá para te dizer o que você faz. Vocês precisam andar com as próprias pernas. E aí ele diz, eu preciso polarizar as atividades para nós. E aí, queridos, vocês lembram dessa foto? O que diz essa foto? O que significa essa foto? É o centurião espetando o peito de Jesus, depois que Jesus já estava morto. Ele vai e fere. Ou ainda estava por morrer. Né? Aí você acha que Jesus, ele poderia olhar para o centurião e com uma ordem o centurião parar com aquilo? Não poderia. Ele fez? Não. Ele deixou o centurião colocar a lança. E aí o que acontece? Ele chama esse centurião, Longinos, depois de 18 séculos, escuta. Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos e, inspirando a Ismael e seus companheiros do infinito, consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território, cuja configuração geográfica
representa o órgão do sentimento no planeta, como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, e cuja evolução terá de dispensar, logicamente, a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. Tem que dispensar, eu não posso estar indo toda hora, eu tenho que resolver isso. Aí ele continua. Bem sabes que os povos têm a sua maioridade, como os indivíduos, e se bem não os percam de vista, os gênios tutelares do mundo espiritual, faz-se mister se lhes outorgue toda a liberdade de ação, a fim de aferirmos o aproveitamento das lições que lhes foram prodigalizadas. Sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Ele pergunta a esse centurião, e aí veja o que ele responde. Senhor, bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir as causas das vossas verdades sublimes na face triste da terra. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios no Calvário, em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência que sufocavam naquele tempo o meu espírito. Assim, é com indizível alegria, Senhor, que receberei vossa incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore magnânima da vossa inesgotável misericórdia. Seja qual for o gênero de serviços que me forem confiados, acolherei as vossas determinações como um sagrado ministério. E aí quem encarna? D. Pedro II, Longinos. D. Pedro II, que foi considerado um dos maiores estatistas. D. Pedro II, tá? Ele comprava os títulos de liberdade dos escravos que trabalhavam lá no museu, que alguns pegou fogo, né? E Jesus falou para ele: você terá tudo, mas será sozinho. E eu estarei contigo até quando tu faleceres, com os cabelos e a barba branca. Está aqui a foto. Ele desencarnou. Tá? Então, olha só, Longinos, 18 séculos, ele encarnando, e aí Jesus chama. Então, será que só uma encarnação a gente resolve? Claro que não. E aí, olha, o Espiritismo no Brasil, 1857 a 1957. Ismael diz o seguinte, ó. Irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. 1957. Irmão, mais 100. Tu vencerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, ele falando pro dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Ele está pedindo ajuda a um irmão. Que irmão é esse? Bezerra de Menezes. Sob aquela bênção, né? No dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, que até hoje trabalha conosco, não é isso? Para nossa reflexão, já finalizando, tá? No livro Luz no Lar, Chico Xavier, Emmanuel, no prefácio, diz pra gente: a Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação de Pentecostes, né? Então, a palavra do Senhor soou primeiramente sob o tato simples de Nazaré, e certo se fará ouvir de novo por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares. Então, o que eu quero dizer para você? Você já fez a pátria do Evangelho no seu lar? Pensa agora, com a sua família, com seus irmãos, com seus filhos. Você já consegue fazer a pátria do Evangelho na sua casa? Levar a paz, o amor? Se você não conseguiu, por que você está preocupado com a Petrobras? Por que você está preocupado com o Senado? Por que você está preocupado com o que vai ser feito no governo? Você não resolveu o problema da sua casa, a sua família. E primeiro, é o mais importante, a sua família. Depois que você cuidar da sua família, a pátria do Evangelho, você leva o exemplo.
Percebe? Para nossa reflexão, tá? E aí eu trago para vocês agora, afinal, acabamos. Eu vou convidar vocês. Primeiro vai ter uma música agora que a gente vai falar. Eu peço, se você quiser fechar os seus olhos e refletir e ouvir. E a segunda música, se você quiser, tiver o prazer de cantar comigo, se quiser ficar de pé, fiquem à vontade, tá bom? Então eu convido a todos a fechar os olhos, né? E a gente lembrar o Brasil dos nossos sonhos. Porque o Brasil dos seus sonhos, ele terá uma gente trabalhadora. Esse é o Brasil dos seus sonhos. Ele terá travado aqui, que coisa chata. Não sei pra mim, eu queria passar. Tudo aí. Dá o enter. Por que ele travou? Acho que Jesus não quer que a gente se apaixone mais. Que a gente se emocione. Só um minuto. Tecnologia. Volta. Já tirou até a surpresa. Vai, de novo. Aí. Deixa eu ver se eu consigo agora. Liberou. Não? É que o processador está muito quente. Ele travou aqui, ó. Ele travou aqui. Ah, que pena. Bom, travou. Nada é perfeito, né? Por isso que o senhor está aí. É o merecimento da casa. Eu? Opa, então vamos cantar no nosso querido hino nacional, né? Assim que funcionar. Eu convido a todos para cantar junto. Poema de Joaquim Osório de Estrada, música de Francisco Manuel da Silva. Quer levantar? Se quiser levantar, Ouvindo Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigantes pela própria natureza, és bela, és forte, pávido, colosso, e teu futuro estrela essa grandeza. Terra dourada, entre outras línguas, tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Pintado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e te dobrei de louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça agrava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem temes quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vivas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol e as mães
gentil, Pátria Brasil. Queridos, é com uma grande emoção que eu me despeço de vocês, agradecendo por essa intenção, de vocês estarem aqui, pela oportunidade. E a mensagem que eu trago para vocês: amem o nosso Brasil, falem com amor, levem a palavra de Jesus junto com esse amor pela nossa terra, que nos abraça e nos acolhe. Fiquem com Jesus.